vídeo 4 aí do bloco 6, nós vamos falar um pouco sobre o tamanho das porções, essa tendência do sobrepeso e obesidade aumentar cada vez mais no país, por questão até, da onde vem isso? O tamanho das porções comerciais mudaram e o pior, o preço tá mais acessível, por apenas R$1 a mais você leva a batata gigante, grande, né, do que a média. Por apenas 50 centavos a mais você pega o baldão de pipoca enorme, né? E assim por diante. Então, até porque nós temos aquela história do brasileiro ter o jeitinho de ganhar vantagem nas coisas, infelizmente, o que acontece? É muito fácil você comer uma porção maior por apenas 50 centavos a mais, porque a sensação de estar ganhando. Mas será que a gente está ganhando em comer por 50 centavos a mais o dobro de pipoca que a gente poderia comer, né? Então, vamos falar um pouco de porções? Para você ter uma ideia, antigamente você ia ao cinema. Eu tô com 51 anos de idade. Antigamente, quando eu tinha 18, 19, 20 por aí, quem tá mais ou menos na minha idade vai lembrar disso, a gente ia, pra quem não sabe, no cinema, e a gente entrava no cinema, pegava um pacotinho de pipoca, sabe aquele de festa junina, aquele branquinho, que até hoje existe, o pipoqueiro vai lá e coloca a pipoca? Era aquele pacotinho daquele tamanho de pipoca, a gente comia aquilo com um copinho ali de 300 ml, ou aquela Coca-Colinha pequenininha, Guaranazinho que vinha pequenininha, e acabou, a gente se dava por satisfeito que a porção é aquilo que a gente estava acostumado, o índice de sobrepeso e obesidade no país era bem pequeno, as porções eram pequenas, as pessoas comiam de tudo, eram magras, porém não existia essa história de dieta, de regime, muita coisa, nada disso, tá? Não existia muitas proibições e as porções eram pequenas e todos se satisfaziam, a maioria das pessoas se satisfaziam com aquelas porções. A gente ia no cinema, pedia uma pipoca, era aquilo que tinha, acabou, amassava o saquinho, ainda por cima naquela época Deus me livre jogava no chão, que não tinha problema nenhum. Aí nisso a gente evoluiu bastante, né? E aí você continuava vendo o filme, não tinha aquela ansiedade, meu Deus, comer até acabar o fundo do prato, ou até acabar o fundo do pote, ou o fundo do pacotinho, né? Então o que acontece? A gente tinha em torno ali do lanche do cinema, em torno de 206, 210 calorias. Hoje a gente chega a ter num balde daquele, eu falo balde, né? Depois, se caso você comeu toda a pipoca, você leva pra casa e põe roupa de molho ali naquele balde tão grande que é, né? Então assim, você vai lá, por apenas R$1,50, R$2 a mais, você leva um baita de um balde pra dentro do cinema. E se você é daquela que precisa comer até acabar o prato, como eu disse há pouco atrás, você vai comer até a última pipoca do balde. Se você não está prestando atenção, o ideal é que você pegue uma pipoca, uma porção menor, já que eu tenho a tendência de lá estar assistindo o filme, comendo e nem vendo o que eu tô fazendo, tá? Porque as porções estão prometendo isso pra você. Olha que gostoso, se é gostoso comer pipoca assistindo o filme, eu te aumento essa proporção do gostoso, eu te aumento esse tempo maior para durar essa gostosura, esse prazer durante o cinema. E quem não vai querer? Só que com isso, uma porção hoje de pipoca desse balde, ela chega a dar em torno de 1.200 calorias. Principalmente quando passa ali quase para entrar no cinema mesmo, para entrar na sala do cinema, você tem ali o bumpzinho com manteiga. Tá aí o negócio estoura aí para 1.200 calorias. Então presta atenção, eu vejo pessoas obesas e sobrepeso com pai e mãe em cinema, entrando com 1 litro de Coca-Cola, mais um baldão, né? Porque só um pouquinho a mais eu vou além da vantagem, eu vou comprar, porque 50 centavos eu levo um baldão, mas qual é a vantagem que você leva? Nenhuma, porque se você tem a tendência de comer até acabar o pote, você vai dançar, tá? Vai ser prejudicial para você. Quando começou essa história, eu fui no cinema, eu estava esperando meu marido numa reunião, fui no cinema, a primeira vez que eu me falei, vou no cinema pra poder passar um tempo. Fui lá, falei, dá uma pipoca pra mim, ela veio com não era balde, na época era um copão cheio assim. Falei, nossa, mas eu tava acostumada com pequenininho, eu falei, não, mas eu quero pequeno. Ela falou, não, mas já é pequeno. Falei, você faz um favor pra mim? Joga metade de volta na pipoqueira? Ela falou, não, a senhora já pagou. Falei, olha, mas me dá metade, porque aquele dia eu estava enfadada, esperando o marido em reunião, eu assisti o filme sozinha, a tendência que eu tinha de comer o pote inteirinho era muito grande, então eu pedi que mesmo pagando devolvesse metade do potinho ali, porque a tendência de eu comer era muito grande. Então, gente, somos seres humanos, presta atenção em você, como você está no dia e diminua essa porção, nem que for por 50 centavos a mais, não queira, ou até melhor, você pode ter pago até. Às vezes, hoje em dia você tem sorvete que vem com 2 bolas, não existe uma bola. Você vai lá tomar, pagou, você pagou 2 bolas o pequeno. Ah, mas já tá pago, mas me põe uma bola só, tá? Ou põe uma bola no copinho, leva pra casa e come no dia seguinte,
tá? Mas assim, não, eu tá pago, tudo bem, ok, mas me dá uma bola só, tá? É o barato que sai caro. Sai caro para você depois com o teu emagrecimento. São pequenas porções que você pode vir a diminuir. Outra coisa, as batatinhas em lanchonete. Antigamente era batatinha pequenininha, passou para média. Hoje em dia tem certo país que você tem a Giant já, a batata gigante, por apenas 50 centavos a mais. Então se você come até o final, as porções estão aumentando. Quem é que vai dizer para você se você vai parar de comer ou não? É você, porque as porções vão tender a aumentar cada vez mais por apenas um preço pequenininho e acessível. Toma cuidado com isso, não precisa comer até o final das porções que a gente encontra hoje em dia. Você que está no comando, você está no seu autocontrole, você com a tua primeira suspirada que vai dizer é momento de parar agora, e não o comércio, não a indústria alimentícia, combinado? Eu gosto muito do chartzinho que existe, ele é muito famoso em livros de medicina principalmente. Existe um senhor que está comendo com um prato de sopa e uma enfermeira por baixo da mesa, tudo tópico, tá? Sem ele ver, com um funil que cai dentro, debaixo da mesa do prato de sopa. E ela tá com bastante sopa no funil. Chega o médico e pergunta, bom, quando que você vai se sentir satisfeito? Ele fala, quando eu atingir o final do prato eu vou parar de tomar sopa. E aí o médico diz pra ele, bom, boa sorte então com a sua decisão. Por quê? Porque existe uma pessoa com funil colocando sopa, cada vez que diminui a quantidade de sopa, essa pessoa está com um bumpzinho ali, colocando mais sopa no prato. Então quem é que está decidindo se ele vai até o final do prato? Quem está decidindo a quantidade que ele vai comer? A enfermeira e não ele. É um shortzinho que é feito, é utópico, não existiu isso, para que as pessoas entendam quem é que vai decidir o tamanho da porção que você vai comer, tá? Então fica ligado, peça para diminuir, peça menos, não caia nessa das grandes porções do comércio. Combinado? Te vejo aí no próximo vídeo, vídeo 5, que eu vou falar sobre a quantidade de água e como ajudar no teu emagrecimento. Te vejo lá!